Oi, pessoal. Boa noite, boa noite. A Cecília como a primeira a entrar. Ei, querida. E aí, gente, tudo bem? Boa noite, boa Boa noite. noite. Vocês que entraram, como sempre, a gente pede um feedback no som. Bom, Cecília falou que o som tá ok. Maravilha, gente. Geraldinho continua com a voz um pouquinho fraca, melhor do que a semana passada, mas ainda um pouquinho fraca, um pouquinho afônico. Totalmente. Um pouquinho afônico. As nossas vozes estão voltando por esses dias. A gente ficou sem voz aqui uns dias, mas com muito chá, com muito descanso, as nossas vozes estão voltando ao normal. A minha já está praticamente 100%. Aqui onde nós estamos está bem frio, então o frio ele acaba dando uma apertada na voz. Isso. Bom, gente, então, para quem está conosco, para quem está começando hoje, nós estamos iniciando agora nessa live o culto do Evangelho no lar. Nós estamos nessa caminhada há 69 semanas, e não obstante hoje ser a marca do culto de número 67, e nós estamos muito felizes por essa caminhada aqui com esse texto maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está acompanhando, para quem quer acompanhar, hoje nós estamos no capítulo 15, literalmente iniciando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Um texto que é muito apropriado para esse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, que relembra a todos nós o que é a caridade, a importância de todos nós praticarmos, e um texto que vem como uma luva nesse momento. Quer dizer alguma coisa? Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo e pedir a todos que orem conosco em favor do grande estado do Rio Grande do Sul, estado tão amado dos nossos irmãos gaúchos, que passa neste momento por extremas provações e grande necessidade, mas que ao mesmo tempo tem dado um exemplo de solidariedade e amor do povo para com o povo, demonstrando assim a realidade do dito que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque os seus filhos não esquecem de dar o testemunho de amor e fraternidade que estão dando hoje nas terras gaúchas, Exatamente. deixando a comunidade, deixando o comodismo de suas próprias vidas para se sacrificar em prol dos irmãos em maior necessidade e penúria, desabrigados, sejam eles pessoas, crianças, idosos, deficientes, Exato. ou mesmo animais, um verdadeiro batalhão de pessoas dispostas a servir Exato. e auxiliar o outro sem pedir nada em troca, sem pedir taxas Exato. de agradecimento, sem exigir reconhecimento qualquer que seja, mas estão arregaçando as mangas, molhando os pés na lama, arregimentando esforços, dinheiro, recursos, boa vontade e união em paz, para abraçar os irmãos que mais necessitam. E até arriscando as E próprias vidas, arriscando, né? às vezes, a própria vida. Então, isto é a maior demonstração É verdade. fática de que o Cristo vive no coração do brasileiro, de que nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sinal da cruz está inscrito na alma do povo. E esta é a realidade mais patente de que sim, nós somos sim o coração do mundo e a pátria do Evangelho de Jesus. E embora a dor que nos envolve neste momento, sairemos
mais fortalecidos dessa Exatamente. provação e venceremos todos os obstáculos a caminho de mais luz e mais paz no porvir desta grande nação. Lindo, gente. Acho que essas palavras do Geraldinho resumem muito bem tudo pelo que a gente está passando e o testemunho de coragem e amor, duas virtudes muito bonitas e importantes que nós estamos vendo de muitas pessoas lá no Rio Grande do Sul. E aí, gente, eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso, já que nós entramos nesse assunto, antes de nós começarmos propriamente no texto, que tem tudo a ver com isso, vocês vão ver. Quando nós postamos alguma. Eu não quero muito entrar nesse assunto, mas quando nós postamos o pedido de ajuda do governo, os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul pediram para nós dois postarmos as iniciativas privadas. Foi por isso que hoje nós postamos a iniciativa e a ajuda e o trabalho do nosso grande amigo em quem nós confiamos muito, de quem nós gostamos muito, que nós amamos, mora no nosso coração, Irmão querido, nosso irmão querido Cícero, lá de Porto Alegre, que está dando um lindo testemunho de trabalho pelos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Cícero Pimentel Da mim. Nós pusemos, inclusive, o Pix dele no nosso Instagram. Ele está coordenando resgate de salvamento com seu próprio barco, as suas próprias expensas, junto com vizinhos e alguns amigos, auxiliando no resgate de pessoas, Exato. de animais, de crianças, levando-as para abrigos, comprando alimentos, fraldas, medicamentos, cobertores, enfim, tudo que estão necessitando lá em Porto Alegre, região, e é pessoa da mais alta confiança de nosso coração, a quem nós prezamos muito, e que há uma semana arregaçou as mangas para colocar o pé na lama da enchente em favor dos nossos irmãos, co-irmãos gaúchos, que estão sofrendo tanto. E por isso nós estamos também pedindo, quem puder auxiliar, um pouco que seja, já faz uma grande ajuda. Nessa hora, gente, em que a dor é tanta, a dificuldade é tanta, o boca a boca funciona muito. Toda ajuda, como o Geraldinho está dizendo, ela é bem-vinda. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu vou doar pouco, mas o pouco nas mãos de Jesus, como a gente já falou muitas vezes, da multiplicação de pães e peixes, o pouco com Jesus alimenta uma quantidade de pessoas que nós nem imaginamos. Então a gente finalmente teve essa luz, que é o Cícero, em quem a gente confia e que a gente pôde compartilhar com muita alegria com vocês uma das portas que se abriu de doação. Então, gente, eu vou fazer uma prece. Eu acho que hoje, como nós estamos iniciando o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, uma prece muito apropriada. Eu sei que a Cecília está aí, sei que muitas pessoas gostam. É a prece de Francisco de Assis, que eu acho uma das mais lindas relativamente à caridade. Então, quem puder, acompanha aí conosco. Vamos mentalizar muito durante essa prece os nossos irmãos e irmãs lá do Rio Grande do Sul. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso socorro bem presente na hora da aflição, o príncipe da paz, o médico dos médicos, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas. Nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, sempre te implorando, Jesus, a tua presença em nosso meio, sempre te implorando, Mestre, para que o Senhor permita que os nossos corações sintam o teu amor aqui conosco. E hoje, Jesus, nós voltamos os nossos pensamentos, a união dos nossos pensamentos aos nossos irmãos e às nossas irmãs lá no Rio Grande do Sul, que neste momento passam por sofrimentos tão atrozes.
Nós sabemos, Mestre, que o Senhor nos disse que bem-aventurados são os aflitos, bem-aventurados são os que choram. E por causa, Jesus, de tudo que o Senhor nos disse, e lembrando do teu nome nessa hora, é absolutamente por isso, Mestre, que todos nós mantemos a nossa esperança de que isso também passa. E nesta noite, Jesus, antes de iniciar esse capítulo tão lindo do Santo Evangelho segundo o Espiritismo, nós todos nos voltamos à tua face e nos dirigimos ao Senhor nos mesmos termos que um dia o fez Francisco de Assis. E assim, Mestre, nós te dizemos: Senhor, fazei de todos nós que estamos aqui nessa hora instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que todos nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E nós sabemos, Jesus, que é no fim das nossas caminhadas aqui, atravessando o caminho apertado do cristianismo, que nós um dia, num júbilo de luz, poderemos te abraçar, Mestre. E quando os nossos corações estiverem batendo bem próximos do teu coração, nós saberemos, Senhor, que tudo valeu a pena na face dessa terra e que em todo momento o Senhor estava bem presente ao nosso lado. E por isso, Jesus, com toda a gratidão, com todo o amor dos nossos corações, mais uma vez, Mestre, nós todos nos ajoelhamos aqui, te dizendo que o Senhor é a nossa principal e mais significativa fonte de esperança e fé, e te dizemos, Senhor, por toda a eternidade: hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós te amamos muito, Jesus. Seja e esteja conosco, Mestre, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Senhor, gente. seja louvado. Amém. Para sempre seja louvado, né? Bom, pessoal, então, como a minha voz já recuperou um pouco mais que a do Geraldinho, eu vou fazer a leitura e nós faremos os comentários. Hoje nós ficaremos na parte do Evangelho, nós já conversamos sobre isso muitas vezes. Kardec sempre começa os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo com trechos majoritariamente advindos do Evangelho. Algumas vezes ele usa o Velho Testamento, mas na maioria das vezes ele começa com trechos retirados diretamente do Evangelho, e dessa vez é assim. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então, o primeiro item desse capítulo tem o seguinte subtítulo: de que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Mas antes, gente, de entrar na parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, Kardec traz um texto do Cristo, de Jesus, que talvez seja o texto mais importante da Bíblia sobre caridade. Vamos lá. Esse texto está em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46. Não voltou, né? Então vamos ao texto, pessoal. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quer comentar já nessa parte? Não, pode seguir, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. E aí vem, gente, o mais importante dessa mensagem. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Não tinha teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e fostes ver-me. Bom, acho que a gente pode começar aqui. É muito interessante, gente, porque esse é um texto em que nós vemos esse auxílio ao próximo de forma categórica. E é o Cristo que está falando isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e falando que isso será dito no dia do julgamento das nações. Então, quando a gente fala que o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, traz um texto canônico sobre a caridade, é porque aqui nós vemos que ela é uma chave para a redenção dos nossos espíritos. E Jesus fala isso de forma muito inteligível, muito clara e muito categórica. Aí nós estamos vendo a necessidade que Jesus mostra para nós de procurarmos o sofrimento para o alívio daqueles que estão sofrendo. Exato. Não adianta nada nós batermos no peito e dizermos que somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, dizermos que somos cristãos e permanecermos em nossas casas de braços cruzados ou no comodismo de nossos confortos transitórios, sem procurar a dor maior, sem procurar aqueles que estão sofrendo superlativamente, sem buscar amenizar a dor alheia, a necessidade alheia, com os nossos ainda que parcos recursos. Nós sabemos que alguns têm mais recursos materiais que outros, mas ninguém está baldo de recursos sentimentais, de recursos de amor, de fraternidade legítima e pura, de sentimento sincero e leal no bem, de fé e esperança que pode espargir consolando muitos. E agora nós estamos diante de um momento de teste dessa fraternidade, porque certamente nas terras gaúchas, como exemplo, claro que não é só lá, mas como exemplo assim de urgência, porque também a fraternidade tenha os seus locais de urgência, nós vamos visualizar nas terras gaúchas aqueles que estão com fome, necessitados de comer alguma coisa, de vestir, aqueles que estão com sede, porque não há mais água potável nos sistemas de distribuição de água, que estão todos inundados. Né? Então você pode ofertar uma água mineral, mandar alguma coisa, algum fardo de água mineral. Não é? Nós vamos estar vendo também aqueles que estão sem teto, estão desabrigados, porque suas casas se foram pelas águas, foram destruídas. E nós podemos hospedá-los, nós podemos organizar abrigos. Não é? É o que o nosso querido Cícero Damin está fazendo, junto com tantos outros. Então, esses que estão agora nus, porque perderam tudo, perderam o guarda-roupa, perderam a roupa. Então, nós podemos, sim, oferecer alguma coisa. Aqui no nosso bairro, no bairro do lado, inclusive, com o nosso co-irmão Grupo Espírita Retiro da Luz, fundado pelo nosso querido casal Humberto e Marina Ribeiro, estão despachando uma carreta de solidariedade aos gaúchos e já arrecadaram 15 toneladas de roupas, de recursos para enviar na próxima semana já a primeira carreta. Então vamos colaborar,
Né? Quem é de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, pode entregar as doações de roupas, de colchões, de facilidades para o povo necessitado na sede do Retiro da Luz, Grupo Espírita Retiro da Luz, no bairro Jardim Canadá. Nós publicamos o endereço no nosso Instagram. Então, vamos fazer esse esforço de vesti-los. Exato. E há também aqueles que estão doentes, Doentes. que precisam de visita. Hoje, infelizmente, eu vi uma cena trágica de um hospital, Nossa. os médicos e enfermeiros tentando salvar os pacientes debaixo d'água. Então, gente, pelo amor de Deus, que os serviços de responsabilidade pública da nação brasileira, do Estado do Rio Grande do Sul, das prefeituras municipais, não tapem os olhos a essa realidade triste e socorram a população. Coloquem o Exército, coloquem a Marinha, coloquem a Aeronáutica na rua. Eu acho mesmo, PM, Polícia Civil, todo mundo, né? Sorry, desculpa. E é interessante, gente, que o Geraldinho fez essa subsunção de como esse momento no Rio Grande do Sul se encaixa no capítulo, e o último verbo que Jesus usa para explicar é: estive preso e fostes me ver. Quantas pessoas estão presas nas suas casas neste momento, precisando desse auxílio. Então, de fato, é um momento muito muito elucidativo dessa passagem evangélica tão importante. E no próximo parágrafo, Jesus continua falando sobre a atitude mental dos justos e dos injustos, daqueles que fizeram, que agiram de acordo com o que o Cristo havia ensinado e daqueles que não agiram. Jesus continua: então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, gente, a caridade, ela é difícil de ser praticada honestamente, e é por isso que o Cristo, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, ensina para todos nós, prevendo que nós, seres humanos, teríamos essa dificuldade. O Cristo vai e nos ensina a praticar a caridade, dizendo que a nossa mão esquerda não saiba aquilo que a direita deu. E o justo, ele vai performar a caridade, ele vai ter as suas boas obras sem se preocupar se os outros estão vendo ou não, sem se preocupar com os holofotes, sem fazer uma grande mídia. E a gente está falando de momentos muito específicos e falando da honestidade de cada um. É claro que em momentos como esse, pelo qual nós estamos passando com o Rio Grande do Sul, a divulgação de certas obras de caridade, de certas ajudas, é uma divulgação necessária para nós aumentarmos o volume. Agora, como o Geraldinho disse, a caridade, ela é praticada todos os dias. E nesse dia a dia da caridade, quando as pessoas ao nosso redor precisam da gente, sem que ninguém o saiba, é nesse momento que nós testemunhamos essa atitude mental digna e evangélica de não querer nenhum holofote. E é interessante nós percebermos aqui, porque o Cristo fala categoricamente: quando nós fizermos ao menor, aquele que é mais necessitado, nós estaremos fazendo por ele mesmo. Ah, você quer? Eu achei que você queria. Uhum. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Eu acho interessante a gente pensar nessa parábola aí, essa
não é bem uma parábola, mas uma exortação, mas existe uma figura, que é a figura de dois animais, a figura das ovelhas e a figura dos bodes. É. Interessante que Jesus toma como os primeiros aqueles que são de boa vontade, de boa índole, as ovelhas. Vejam bem que as ovelhas, elas se prestam a muita coisa boa. Elas se prestam a pastoreio, elas, através do fornecimento de leite, elas pode-se fazer muita coisa, muitos produtos alimentares. A sua própria, o seu próprio revestimento, com o tempo crescendo, produz a lã. A lã. A lã, como vocês sabem, desde tempos imemoriais, é usada para o agasalho, para aquecer. E também nós sabemos dos agricultores e pastoreadores que as ovelhas são muito dóceis. Exatamente. E eu tenho uma coisa importante. Elas escutam a voz do pastor, Exatamente. reconhecem a voz do pastor. Elas têm uma fidelidade Exatamente, ao pastor. Então, é muito interessante isso. Exato. Que Jesus vai escolher dois animais para nos dar esse exemplo. Nós queremos ser ovelhas do Cristo. Exatamente. Ovelhas obedientes, fiéis, que vamos seguir o seu chamado. Ele está chamando em plena terra gaúcha. E nós temos que segui-lo. Exatamente. Onde ele estiver chamando, nós temos que dizer presentes. Exatamente. De vez em quando acontece da ovelha se transviar. Exatamente. Né? Mas ele nos ama tanto que ele vai atrás de nós. Eu acho ele demais. Ele nos ama tanto que às vezes nós caímos num resvaladouro de um buraco, no meio do campo, e não sabemos sair por nós mesmos. Então, o que Jesus faz? Como grande pastor, às vezes, para retirar-nos do próprio buraco, ele nos quebra as pernas. É assim que o pastor faz, quando encontra a ovelha transviada. Ele quebra as pernas. Claro que é um momento de dor, é um momento de provação, é um momento de expiação daquela ovelha transviada. Mas, através desse processo, ele é capaz de colocá-la nos ombros. E ele sabe que ela não vai pular dos seus ombros, porque ela está em dor com a perna quebrada. Mas logo, logo, ela vai ser restituída ao rebanho e vai se curar. Então isso é de uma lição tremenda, que é preferível nós sermos ovelhas obedientes e seguirmos o chamado do nosso pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, do que sermos aquela ovelha distraída. Né? E Jesus toma a ovelha como exemplo daqueles que são escolhidos por Deus para estar à direita do Pai. Ou seja, aqueles que vão cumprir com o chamado, vão cumprir com a palavra. De outra parte, que é a parte que o João Pedro acabou de ler, da parte que mostra o antagonismo, né? Que é aqueles que não fizeram nada, que não querem fazer nada, que estão sob o domínio do egoísmo, que estão sob o guante do orgulho, sob a pressão da vaidade, que se acham com todo o poder e que dispensam as coisas pequenas do mundo. Ora, Jesus os compara a bodes. E vocês sabem que os bodes são muito teimosos. Né? Eles empacam, eles não saem do lugar. Que é o estacionamento. Eles estacionam espiritualmente. Então é muito curioso a gente ver que para esses outros
que não querem nem ouvir o chamado do pastor. Exato. Aqueles que não se sensibilizam com a coletividade em torno, porque estão empacados dentro do próprio orgulho, do próprio egoísmo, da própria vaidade, do seu local, do seu pensamento, teimosos, né? São comparados então ao bode que nada faz, que não sai do lugar. E o que Jesus fala com eles? Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Gente, alguém colocou aí, quando o Geraldinho falou das ovelhas, muito forte. Eu consegui ler esse comentário. Apesar de nós não conseguirmos ler todos, eu consegui ler esse. E realmente é muito forte, pessoal. Quando Jesus usa essa figura da ovelha, e o Geraldinho trouxe muitos significados, porque essa é a figura escolhida. E nós temos a explicação linda numa parábola do próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, que o pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha transviada. Isso é muito forte, de fato, pessoal. É uma lição para nós entendermos a grandiosidade, o tamanho do amor do Cristo por todos nós. Como o Geraldinho falou, nós todos somos essa ovelha perdida, maltratada, jogada, caída, atrás da qual o Cristo vai. E isso é muito lindo, porque é o amor ousado. Mesmo porque ele falou conosco. Eu não vim curar os sãos. Exatamente. Eu não vim curar os sãos. E todos nós, absolutamente necessitados pelo Cristo, necessitados da ajuda de Jesus, precisamos entender que nós somos essa ovelha necessitada, que escuta a voz do seu pastor. E é muito bonito porque a gente precisa reiterar isso, porque a gente vai entrar agora na terceira parte. Os justos, as ovelhas, não se interessaram por saber quem eram aquelas pessoas que estavam sendo ajudadas. Se elas eram as mais bonitas ou as mais feias, as mais ricas ou as mais pobres, simplesmente foram e ajudaram. Não há qualquer juízo de valor sobre aquele que é ajudado. Você vai e ajuda, sem esperar nada em troca. Esse é o amor, essa é a proposta do Cristo. E agora a gente vai ver, agora, como nós falamos, a atitude mental dos justos, e agora nós veremos a atitude mental dos injustos, dos bodes, que Jesus fala. Eles também replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto ou sem roupa, doente ou na prisão e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. E aí a gente fica pensando, gente, imagina, e aí, como o Cícero está aqui conosco, eu já vi ele comentando aí, nós falamos dele no início, não tem problema usá-lo como exemplo hoje, e como nos diz Paulo de Tarso, honra a quem tem honra. Mas imagina, por exemplo, se o Cícero, nessa hora, ele quisesse fazer essa acepção de pessoas. Não, eu só vou ajudar quem ganha tal quantia de dinheiro. Eu só vou ajudar quem é bonito desse jeito. Eu só vou ajudar quem não tem doença. Eu só vou ajudar quem mora em determinado bairro. E aí, na hora do Cristo chegar e perguntar: Jesus, mas eu não te vi precisando de ajuda. Quando foi que o Senhor precisou de ajuda? Se ele agisse dessa forma, o Cristo viraria para ele e falaria: quando você deixou de ajudar todos aqueles pequeninos, os maltratados, os caídos do mundo, você deixou de me ajudar. Então nós precisamos ver nessas pessoas necessitadas, mas a gente está falando, pessoal, daqueles que o mundo rejeita, das pessoas nas quais a maioria da população, da sociedade não vê valor, daqueles pelos quais elas nutrem nojo, receio, daqueles dos quais elas querem afastamento. Esses que muitas vezes são relegados são aqueles que, como o Geraldinho disse lá no início, servem como o teste se nós estamos como espíritas, como cristãos, prontos ou não ao exercício da caridade. E o Geraldinho falou uma coisa aqui, quando ele estava falando das ovelhas, que me fez lembrar do livro Francisco de Assis, psicografado pelo João Nunes Maia, de autoria do Espírito Miramês,
tem um determinado momento, essa é uma linda psicografia, muito emocionante, que a gente também indica. Quando o Francisco de Assis está ajoelhado orando e pedindo para Jesus que ele quer a presença do Cristo, que ele queria ter mais contato com o Cristo. Jesus, a gente sabe que Jesus tinha um contato muito profundo com Francisco de Assis, fala para ele: você quer me encontrar? Procura os sofredores, porque ao lado deles eu estarei. E se você for em direção àqueles que sofrem, aos estropiados do mundo, lá você vai me encontrar. Muito bonito tudo isso, né, gente? E às vezes as pessoas perguntam para mim assim: Geraldinho, onde você acha que está Chico Xavier? E eu falo assim: olha, eu acho que ele está em algum trabalho de sopa, em algum trabalho de distribuição de quentinha, em algum asilo ou orfanato necessitado de apoio. Ele está onde o povo está sofrendo, porque é onde Chico gostava de estar. A exemplo do próprio Cristo. Ele está buscando aquelas ovelhas que estão provisoriamente necessitadas do seu carinho. Com o real servidor do Cristo, coisa linda. Chico Xavier está nesses locais. Ele não está em congressos, ele não está em reuniões de muita gente, de doutores da lei, nada disso. Ele está onde está o sofrimento. E certamente ele está hoje junto ao coração tão bondoso do povo gaúcho, que nós amamos tanto. Ele está em Porto Alegre. Com certeza. Ele está com vocês. Em São Leopoldo. Com certeza. Ele está em Caxias. Ele está em todas as cidades gaúchas, tomadas pelas águas, fazendo um pouco, que é muito, trazendo um pouco de Jesus para o coração de vocês todos, abraçando-os num só abraço de amor, de carinho, de luz e paz, de conforto e amor a todos vocês, queridos irmãos gaúchos, que nós amamos tanto. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Sejam fortes, que a dor passará. Sejam valorosos, porque a força virá. Sejam constantes, porque a coragem de teus corações valorosos prosseguirá contigo, convosco. Sejam resolutos, porque Jesus iluminará o caminho de tua reconstrução. E este grande Estado, que é o pé do Brasil, que nos faz levantar de pé de novo para o grande futuro desse coração do mundo e pátria do Evangelho, haverá de se transformar num local ainda mais belo, Amém. mais fraterno, mais justo e mais amoroso do que ainda já é. Ai, que coisa linda, gente. Realmente muito emocionante. O Geraldinho falou isso. A gente citou Francisco de Assis quando ele fez essa pergunta. O Geraldinho falou que muitas pessoas perguntam para ele onde está Chico Xavier. E há alguns meses, na verdade, uma pessoa que mora nos nossos corações, cujo nome eu não vou dizer porque hoje ela caminha pelas sendas do protestantismo, disse para a gente que ela teve um sonho com o Geraldinho, não tem problema eu falar o sonho, e que ela via uma grande distribuição de sopa, de alimento, ela via uma grande movimentação de assistência às pessoas necessitadas. E ela disse para a gente que ela via muito isso, muita distribuição de sopa. Pessoas indo até esse lugar receber a sopa. E que quando ela entrou nesse lugar, e ela via o Geraldinho conversando com muitas pessoas, e ela queria chegar até ele, mas ela disse pra gente que antes de ela chegar até o Geraldinho, tentando entender o que era aquilo, aquela movimentação toda de assistência, ela perguntou, isso até me emociona, que ela perguntou para aquelas pessoas que estavam ali, mas de quem que é isso aqui? Eu tô vendo o seu Geraldo, que é como ela fala, eu tô vendo o seu Geraldo, e aí falaram para ela,
Você não sabe, essa aqui é a casa do Chico Xavier. E ela ficou muito emocionada, e apesar de o Espiritismo não ser a fé que ela professa hoje, ela contou pra gente esse sonho que a gente entende que foi um desdobramento muito lindo. E a gente sabe, a gente tem certeza que alguém como o Chico certamente vai estar nesses momentos ao lado de quem mais sofre, dando assistência, o apoio às pessoas que precisam, porque nessa hora da tristeza, gente, da dor, do desespero, sem a presença de Jesus e dos seus emissários, a gente não consegue seguir em frente. Se não for a mão do Cristo no nosso ombro, fazendo a gente caminhar, fica muito difícil a gente ter fé de que as coisas vão melhorar no futuro, apesar da gente saber que o progresso é a lei de Deus. Então, nessa hora, a gente falou sobre isso essa semana, nessa hora a gente precisa olhar para cima e pedir que Jesus esteja conosco, pedir para que o amor dele chegue até os nossos corações, porque nessas horas tão extremas, sem ele, a gente não consegue, a gente precisa do Cristo. E desses grandes emissários, como Chico Xavier, como Francisco de Assis, que a gente imagina seja o mesmo espírito, como Maria Santíssima, esses espíritos tão bondosos aos quais os nossos corações se ligam, eles são a nossa força nessa hora. E o nosso desejo aqui, com certeza, e sempre nas próximas semanas, é para que Jesus, o Cristo de Deus, o Cordeiro Santo, ele realmente esteja bem presente nas terras gaúchas, trazendo aos nossos irmãos e irmãs lá do sul tudo de que eles precisam nessa hora, porque nessa hora só Jesus. Deixa eu falar mais alguma coisa? Bom, gente, hoje nós vamos ficar só nessa primeira extração do Evangelho que Kardec apresenta para a gente. E na semana que vem a gente ainda continua nesses trechos evangélicos do início do capítulo 5, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A gente quer agradecer muito vocês por toda a ajuda, por todo o apoio. Eu vi muitas pessoas desejando melhoras, graças a Deus. É verdade, já vou falar. Essa semana eu vi também muita gente perguntando, eu e o Geraldinho, nós pegamos uma gripe forte, nós perdemos a voz, a nossa voz ainda está em recuperação, em altos e baixos. A gente fala bastante e nessas semanas nós dois já voltamos ao trabalho, então a gente usou bastante a voz já, e aí ela fica um pouco fraca, mas nós estamos bem e pedimos e agradecemos sempre pelas orações de vocês todos, que todos nós somos uma grande família de corações que está buscando Cristo, buscando, como a gente fala, a rearticulação no espaço e no tempo pelas nossas redenções espirituais. Quer mais alguma coisa, querido? Vai fazer? Bom, gente, então, como a gente gosta sempre de lembrar, agora no momento da prece final, a gente aconselha pela dinâmica do culto do Evangelho no lar, que todos nós separemos uma jarra d'água, um copo d'água, nesse friozinho um chá, para que os espíritos fluidifiquem esses líquidos, essa água, trazendo com certeza a todos nós aquilo de que os nossos espíritos mais precisam. Geraldinho vai fazer conosco a prece final e a gente se encontra aqui na semana que vem. Amado Senhor Jesus, Mestre de bondade e misericórdia infinitas, eis-nos aqui, Senhor, seres humanos imperfeitos e vacilantes, buscando a fortaleza da fé que nos inspiras. Sê, Senhor, o nosso bastão de arrimo para levantarmos de nossa poeira, do imobilismo. Sustenta-nos na caminhada com coragem e perseverança, para que não deixemos a oportunidade de servir-te em nome de Deus passar diante de nossos olhos. Dá-nos a fortaleza de ânimo necessária para que venhamos a vencer todos os grilhões que nos impedem de prosseguir
evoluindo. Faze-nos, Senhor, abrir as portas da nossa prisão interior, a fim de entendermos, por fim, que a humanidade é a nossa família, que o irmão é o nosso próximo, que a dor do outro é a nossa dor, e que tudo aquilo que pudermos fazer em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, em favor de cada um desses pequeninos que estão implorando ajuda e auxílio, é a Ti mesmo que haveremos de fazê-lo, Senhor. Ilumina o nosso sentimento e trazei amor aos nossos pensamentos, para que neste abraço do coração e do cérebro, da mente e do espírito, nós possamos entender por fim que é o Teu amor que vive em nós e que para Ti, Senhor, precisamos viver, sentindo-Te conosco, para nós e para o outro, para a coletividade e para o progresso, para a luz e para a paz, para o amor e para a fraternidade, para todos sempre. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Bom, pessoal, então depois dessa linda prece aqui do Geraldinho, nós vamos fechar a live, salvando sempre, lembrando a todos vocês que a reprise dos evangelhos no canal do YouTube, TV Saber Espiritismo, e lembrando sempre que na semana que vem fica o nosso compromisso sempre de estarmos aqui na quinta-feira, às 8h30. Um grande abraço, gente. Jesus abençoe a todos nós e um carinho especial, um abraço especial aos nossos irmãos e irmãs do Sul. Até Tchau, semana que vem. pessoal. Tchau, tchau.